Salve, salve galera, bem-vindos a mais um Papo Sério Podcast. Esse que vos fala, Hugo Martinelli, @viajante clandestino no Instagram, me sigam lá. Claro, se você não for um chato, se você for um chato, não me siga. Tenho o imenso prazer de receber aqui comigo ele, que é psicólogo clínico, professor universitário e mestre em desenvolvimento humano, Dr. Rodrigo Linhares. Muito prazer em recebê-lo, agradeço imensamente a sua visita e a sua participação no nosso podcast. Eu que agradeço essa oportunidade de poder estar aqui falando de saúde mental, de psicologia, de vida. De vida, principalmente isso, né? Exatamente. Não tem como desassociar, né, essas questões do desenvolvimento psicológico, né, da vida humana. Sim. Né? Sim. Rodrigo, a nossa sociedade, ela vem adoecendo cada vez mais mentalmente, psicologicamente? Vem. Eu acho que alguns fatores da modernidade têm contribuído para isso, né? A internet, a tecnologia, ela é sensacional. A primeira pessoa a levantar a bandeira para a tecnologia sou eu. Eu sou da década de 70, né? Nasci em 1973. Somos. Eu fui um jovem adolescente que não tive tecnologia na minha adolescência. Então eu vivi a era das coisas com fio. Depois que eu virei adulto é que eu descobri que existiam coisas sem fio, né? Que foram surgindo na sociedade. Então a gente paquerava olho no olho, a gente brincava na rua, a gente namorava olhando no olho da outra pessoa, trocando bilhetinhos, cartas, etc, etc. Hoje em dia, as pessoas elas estão cada vez mais afastadas fisicamente uma das outras, né? Então, acho que isso contribui, porque o ser humano ele é um ser social. Uhum. Ele é um ser que precisa do outro para melhorar o seu comportamento, para se identificar e descobrir um pouco sobre os seus gostos, sobre as suas escolhas. E com esse distanciamento isso está causando alguns conflitos, né? Por que não dizer muitos conflitos? E eu acho que passa por aí bastante coisa, né? Esse avanço da tecnologia, que ela é fantástica, ela é necessária, mas muitas pessoas estão se perdendo nesse mundo tecnológico, né? A gente já vê aí na sociedade pessoas namorando com avatar, se relacionando com figuras criadas na inteligência artificial. Usando a IA como confidente, amigo, né? Como confidentes, como terapeutas. Como terapeuta, o que é muito grave. Muito, cara, eu vejo como um absurdo. Eu também. Né? É absurdo e ao mesmo tempo cômico, porque a inteligência artificial ela precisa ser alimentada. Uhum. Como é que eu, que estou precisando de um apoio psicológico, por exemplo, pegando esse viés aí das IAs, né? Como é que eu vou conseguir ter uma pessoa que vai realmente pontuar, me direcionar, né, no que realmente eu estou precisando, se eu não sei nem o que eu vou alimentar para ela poder me dar um feedback, né? Então, geralmente as IAs, elas nos respondem aquilo que a gente quer saber, claro, que a gente quer ouvir, né? Então, não é um bom caminho, falando de saúde mental. É um péssimo caminho, né? Porque é diferente de você estar na frente de um terapeuta, de um psicólogo, e você ter aquele enfrentamento consigo mesmo, né? Uhum. Porque muita gente, inclusive, evita terapia. Sim. Né? Se eu estiver errado, me corrija, justamente pelo fato de não querer se olhar no espelho. Sim. Né? Porque o terapeuta, ele vai pontuar muita coisa, ele vai te trazer... Eu já tive muitos pacientes que saíram das sessões muito chateados. Triste com você. Comigo, mas depois volta e diz assim, olha, Rodrigo, desculpa, mas o problema era meu mesmo, né? Mas eu precisava dizer, assim, o psicólogo, ele não é amigo de ninguém no setting terapêutico, ele não é o parceirão do paciente, né? Não estou aqui para te alisar, né? Não é para alisar, não é para passar a mão na cabeça, nada disso. É para pontuar mesmo que você precisa melhorar. E às vezes a gente toca na ferida e aquela ferida está doída ainda, está muito exposta, né? Então a gente precisa ter cuidados,
com essa confusão que se faz, né? E a IA e a tecnologia, ela causa essa confusão nas pessoas, porque para estudar, para um aluno de psicologia, um graduando, para um aluno universitário, é uma ótima ferramenta, te ajuda em muitas coisas, mas para terapia não é um bom caminho. Eu acho que com certeza. vai causar uma série de dificuldades, inclusive há casos, não vou conseguir trazer agora de uma forma mais específica, mas tem casos de pessoas que já até foram não sei se só a ideação suicida, mas que realmente cometeram suicídio por causa de conflitos com a inteligência artificial, né? Eu já vi artigos e reportagens que falavam sobre isso, né? De pessoas que foram buscar a inteligência artificial para resolver suas questões pessoais e entraram num conflito maior. Então acho que agrava. A coisa até piorou, então. Eu penso que sim, eu acredito que piorou, né? Então não existe ainda nada melhor do que um outro ser humano para a gente compartilhar as dores. Sim. Né? E principalmente quando é um ser humano capacitado, que estudou para aquilo, para te acolher, para te respeitar e para pontuar que existem escolhas na vida, porque a vida é feita de escolhas. Sim. Né? A gente está o tempo todo escolhendo alguma coisa, um caminho X, um caminho Y, sempre, eu espero que sempre sejam os melhores caminhos que estejam ali disponíveis, né, para cada um. Você tocou num ponto interessante, principalmente em relação à IA, e em relação, eu vejo o contato humano como, principalmente como um profissional, como se olhar no espelho mesmo. Né? Você, através desse profissional, você consegue perceber como que a sua vida está caminhando, como que você pode se melhorar quanto ser humano, não é? Sim. E ter esse enfrentamento. Né? A IA ela não vai te dar esse enfrentamento. Né? Então, ela te responde aquilo praticamente que você perguntou. Né? E se você souber perguntar também, tem isso. Né? E o enfrentamento ele não existe. Você acredita que... você falou, né, nasci na década de 70, eu também sou da década de 70, e a gente passou por muitas questões, né, até existenciais, né, crises sociais, crises políticas, crises econômicas, etc. Muita coisa. E eu percebo muito que as novas gerações elas estão cada vez mais perdidas nesse escopo de se entender. Sim. Né? Eu me entendo quanto ser humano ou eu me entendo quanto ser humano em relação a uma máquina, em relação a um algoritmo, em relação a um robô. Né? Sim. E aí a gente volta lá para aquela referência do Blade Runner, né? Será que os robôs vão destruir o mundo ou eles vão destruir a humanidade? Eu digo assim, mentalmente falando, você acredita que a gente pode caminhar para esse extremo, cara? Eu acho que não. Eu acredito muito que nós precisamos do outro, né? Essa crise tem levado muito jovem, inclusive no Brasil a gente tem uma lei que proibiu o celular na sala de aula. Foi ótimo, né? Então que foi sensacional essa proibição, até porque faz com que as pessoas olhem para o lado e comecem a compartilhar os seus sentimentos, a trocar ideia, a desenvolver as emoções, porque isso faz parte da humanidade, né? Então eu vejo que os comportamentos, os hábitos, eles vão mudar, né? Ou vão recuperar aquilo que se perdeu lá no passado, da década de 70, 80, 90, que a gente tinha, né? De conviver com o outro, de participar de pipocas, aquelas festinhas de final, que hoje em dia tinha as matinês, né? Que falavam-se matinês, não sei nem se isso existe ainda, mas se perdeu muito, as pessoas agora estão muito mais conectadas. Eu acho que isso tem mudado, eu vejo muito jovem buscando agora essa convivência mais humana, né? Mas algo precisa acontecer para que isso realmente se fortaleça, né? Eu acho que ainda tem acontecido muito das pessoas se isolarem. Como eu sou professor universitário, eu vejo muito isso na faculdade, muitos alunos com dificuldade de se expressar, de se colocar em sala de aula, muito tímidos, muito retraídos, e aí um esforço muito grande para o docente poder se conectar com aquele aluno, né? A gente faz um malabarismo para poder contactar aquilo ali, aquela criatura ali na sala de aula, porque
tem uma série de questões acontecendo com o mundo dessa juventude, né? Obviamente que a gente também tem alunos mais velhos, fazendo faculdade, já é a terceira, a quarta graduação daquela pessoa, que são pessoas mais interessantes, certo, nesse sentido das relações. Mas eu não acredito que a tecnologia vá dominar o mundo a este ponto, né, de deixar a humanidade refém. De afetar a relação humana. Eu acho que não. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que ela tem atrapalhado muito, né, nesse desenvolvimento saudável da humanidade, mas eu acho que as coisas vão chegar num equilíbrio. Não sei quando, não tenho previsão, né? A gente está vivendo novamente num planeta aí riscos muito grandes de conflitos maiores, devido a essas guerras que estão ocorrendo no Oriente Médio, né? E até na Europa Oriental. Mas eu acho que não, acho que muita coisa vai se organizar e a gente vai voltar, não ao que era de antigamente, porque o que chegou não vai mais acabar. A tecnologia ela veio para agregar, né? Mas eu acho que a gente está utilizando ela de uma forma ainda equivocada, em muitos aspectos, não em todos. Eu percebo que pessoas mais velhas, né, voltando aí algumas gerações, você tem pessoas mais velhas hoje que estão sob efeito de ansiedade, né, deprimidos, exausto. Dificilmente você conversa com alguém e você fala, e aí, tô cansado, tô exausto, tive burnout, sabe? E você vê pessoas de gerações mais novas que não conseguem se relacionar, né? Traçando um paralelo aí, né, entre esses dois pontos, esses dois extremos, vamos dizer assim, o que sobra? É muito interessante a tua pergunta, porque a gente está vivendo agora, pelo menos é a minha opinião e minha sensibilidade em relação ao que eu ouço dos meus pacientes e da própria comunidade acadêmica com quem eu atuo, é uma crise geracional, né? Eu acho que quando essas pessoas estão muito ansiosas, é uma falta de capacidade, e até aqueles que estão muito depressivos também, ou deprimidos, é uma falta de capacidade de viver o agora, né? Deve estar acontecendo alguma coisa com as pessoas do agora ser insuportavelmente ruim. Tedioso, inadequado, não é uma coisa agradável. Então as pessoas não estão querendo viver o agora. Então elas procuram se apegar, às vezes, naquele saudosismo, de que na minha época era legal, e deixa aquela depressão, aquela nostalgia tomar conta. E muitas pessoas que têm alguma questão, às vezes até química no corpo, deprimem mesmo, né? E tem muita gente ansiosa para saber o amanhã. O que vai ser de amanhã, como é que vai ser amanhã, eu quero a resposta para logo. Então uma ansiedade sem a capacidade de viver o aqui e agora. Então esse viver o aqui e agora é uma arte, né? De você se conectar, de você sentir que você está aqui num ambiente que tem uma mesa, tem um microfone, tem um profissional me entrevistando, eu tenho que estar conectado, né? E não é à toa que a psicologia, a ciência da saúde mental, né, os médicos, neurologistas, estão diagnosticando muita gente com déficit de atenção, com algumas questões a mais aí que tem surgido, que o pessoal fala que é moda. Não é moda. Isso existia na humanidade, mas a gente está passando por um período de crise, eu acho que geracional, né? A gente tem todas as gerações nesse momento na Terra, né? O pessoal da década, a geração X, Y, Z, o Millennials, e tem mais outra, tá todo mundo aqui ainda vivo, né? Então, imagina o conflito de pensamentos dessas gerações no mesmo espaço, né? Então, eu vejo que é por isso, né, que tem acontecido muita coisa voltada para essa falta de conexão com a realidade, né? E a gente precisa voltar a se conectar com a própria existência, com aqui e agora que a gente está vivendo, né? Às vezes a gente está aqui, mas está pensando, sei lá, na janta da noite. Eu falo isso muito na sala de aula com os alunos, é verdade, né? Sim. Quem aqui está pensando em outra coisa que não é? Aí levanta a mão, eu estava pensando que eu esqueci não sei o quê, que eu tenho que pegar amanhã, tenho que pagar uma conta. Gente, vamos viver o agora.
né? E isso é uma arte. O normal seria viver o agora. Só que a gente está no momento que ou se apega muito ao passado, que causa esse problema nostálgico, né? Ou muito ansioso para o amanhã, para acontecer logo, e eu pisco o olho. Não sei se você já ouviu, deve ter ouvido, eu ouço bastante. Nossa, o tempo está passando muito rápido. Está passando muito rápido. O tempo não está passando rápido. Ele continua ali, os 24 horas diárias. Normalmente. É que a gente não está vivendo. E quando a gente se conecta para viver, a gente olha, o tempo passou muito rápido. Fala, puxa vida, olha, já passou. Será que o mundo está diferente? Não. Eu que não estou me conectando com aquele momento importante da minha vida, né? Às vezes eu olho, olha, cresceu, meu cabelo está grande, olha como rápido ele cresceu. Ele está crescendo normalmente. Normalmente, não é raro, não tem. Só que a dimensão de velocidade é nossa, né? Exatamente. O movimento é nosso. Aí que está o que há do negócio, né? A gente se equilibrar e se sentir, que isso é importante. Então a gente vive muito hoje principalmente, né? Com toda a tecnologia e modernidade, o que deveria facilitar a nossa vida. Deveria. Né, deveria fazer com que a gente não se preocupasse tanto com trabalho, por exemplo. Porque, né, vamos usar a ferramenta para facilitar a nossa vida, para eu não ter que, né, capinar um hectare de campo, por exemplo, né? Vamos metaforicamente falando, vamos usar para que a gente possa facilitar o nosso dia a dia. Sim. Mas ainda assim a gente fica nesse passo para trás, pula o presente e dá esse passo para frente. Então a gente vive entre essa depressão e a ansiedade, né? E, Hugo, a gente pode usar essa inteligência artificial, por exemplo, pegar uma experiência pessoal minha. Tem coisas que a gente não dá conta toda hora, então não dá para ficar conectado com a conta bancária, ficar conectado com os gastos. Eu vou comprar um cafezinho, eu quero tomar mais um cafezinho. Né? O que eu faço? Eu pego o meu extrato bancário, pego meus gastos, jogo na inteligência artificial e peço assim, me ajuda a pensar como é que estão os meus gastos essa semana. Aí ela me dá um mapa, diz, você está consumindo muito cafezinho. Opa, peraí. E a gente gosta de café, né? Eu adoro cafezinho, então vamos diminuir o cafezinho aí, porque é uma grana que gasta no cafezinho. Você tá pagando uma coisa específica que não está utilizando. Então não seria interessante tirar isso? Já vou cancelar aquilo ali, porque estou perdendo dinheiro. Né? Às vezes é 100 reais, 130 por mês. É uma grana. É uma grana. Uma grana desnecessária. Né? E aí você vai economizando. Então, dá para utilizar a tecnologia a nosso favor. Né? Dá para utilizar a tecnologia para a gente crescer financeiramente, para a gente crescer profissionalmente, para melhorar o currículo, para melhorar uma aula, para melhorar uma fala aqui numa entrevista, pegar pontos que de repente a gente nem tinha pensado naquele momento. Olha, isso é super importante falar na entrevista. Né? E aí você vai crescendo. Né? E não viver à mercê de uma tecnologia que está engolindo muita gente. Está engolindo muita gente. Porque as pessoas não estão sabendo manusear. Sim. É aquela coisa, né? Você não sabe pedir, você não vai ter o resultado que você espera. Ou você vai ser manipulado por essa inteligência e por esse mecanismo que deixa de ser, gente, para pensar, não é só um mecanismo numérico, né? É um mecanismo que faz com que você socialmente também se limite, né? Se você não souber utilizar, se você não souber pedir para ela te ajudar. Criar um prompt, né? Um prompt, sim. É necessário. Não dá para chegar na IA e pedir qualquer coisa. Sim. Você tem que saber se expressar, colocar as palavras adequadas, né? Então, eu vejo que é uma nova era. Por isso que eu te falo da crise geracional. Eu estou nesta crise. E a gente pegou a transição, né, da coisa. Do orelhão na rua para um telefone que você leva para onde você quer e funciona em qualquer parte do mundo praticamente. Uma aluna minha, morrendo de rir uma vez no intervalo de uma aula, falou, professor, isso que o senhor está falando, o senhor inventou, né? Falei, não, porque eu falei para ela que tinha um Disque Amizade, que era um número que a gente ligava e ficava pendurado no orelhão, paquerando com as pessoas, falando com as pessoas pelo telefone. E eu usei esse Disque Amizade na época, né? Ela, professor, mas ficar no meio da rua, num orelhão parado, paquerando. Eu falei, mas era a tecnologia da época.
né? Isso existia Existia, e funcionava, sim. e tinha gente que se conhecia por ali, né? Sim. Então, e tinha também a vivência da rua, você pegar um ônibus e paquerar com a pessoa, trocar um telefone, olhar a pessoa no dia a dia, olhar nos olhos da pessoa. Hoje em dia as pessoas não se olham mais, né? Eu também conto muito em sala de aula que uma vez eu estava no metrô e eu estava olhando para o infinito. Não gosto de usar celular na mão, em vias públicas, né? Obviamente por um risco que a gente corre. E eu estava olhando para o infinito, um cidadão me olhou e começou a me encarar e falar assim, o que foi? O que é? O que é? Aí eu fui me conectando de novo à minha presença ali no vagão e eu olhei e falei, eu acho que é comigo. Eu falei, eu acho que ele está achando que eu estou olhando para a cara dele. E aí não era, uma confusão. Aí eu peguei, virei minha cara assim pro lado e me desconectei daquela... E aí sumiu, anulou aquele conflito. Uhum. As pessoas não podem mais se olhar. Parece que é um pecado, é algo grave olhar para outra pessoa. Sem interesse, no meu caso. Uhum. Mas as pessoas não se olham mais, não se conectam mais. A conectividade é apenas do smartphone, ou do tablet, ou do computador, sei Sim. lá do que. Uhum. Né? Então, é um complicador dessa geração. O que é válido? Que conexão que é importante? Qual é a conexão? Eu acho que está aí o questionamento. Qual conexão é importante para agora? Será que é a conexão do 3G, do 5G, do 4G? Qual é a conexão? Porque eu acho que falta nisso das pessoas, sabe? Se conectar novamente e não novamente, mas numa conexão real, humana, né? Porque as pessoas estão muito conectadas virtualmente. Existem vários casos de pessoas que estão se relacionando virtualmente sem nunca ter conhecido a pessoa. Na nossa geração, na nossa época, isso era um absurdo. Eu sou da época, eu sou psicólogo, tenho 25 anos de formado já, e eu fui muito militante da psicoterapia presencial, olho no olho, cheiro, sentir o cheiro da pessoa, para ver se a pessoa estava limpa ou não, aquela coisa toda. Que também te ajuda a identificar um monte de coisa, Um monte, né? de coisa. Mas também, quando veio a pandemia e que eu fiquei atuando online, eu salvei vidas. Falei, gente, isso aqui veio para salvar vidas, isso é uma maravilha. Como que eu fui contra o atendimento virtual? Hoje em dia, jamais, eu não falo mal de jeito nenhum, é importante o atendimento virtual. Eu tenho pacientes que moram em outro lugar, no outro lado do planeta, Uhum. que fazem psicoterapia comigo, tem gente que é de outro estado do Brasil, né, e funciona muito bem. Né? Então tem coisas que vieram e que estão agregando, estão fazendo a ciência psicológica, no meu caso, crescer. Né? A gente está tendo maior capilaridade. Antigamente tinha que ter ali, morar perto do consultório, ser acessível. Sim. Não, mudou. Hoje em dia você pode estar na China, na Europa, nos Estados Unidos, que você é atendido. Eu mesmo faço online. Então, é sensacional. Eu também faço. Né? Eu trabalho, tenho meu psicoterapeuta também, pessoal, e tenho meus pacientes presenciais e pacientes virtuais. Sim. Né? E funciona muito bem. Então eu acho sensacional. Eu sou super fã da tecnologia. Tenho 2 celulares, tenho 4 WhatsApps. Não, eu não chego a tanto, não. Eu acho que vai ficar louco. Mas eu não chego a tanto, não. É mais pela questão profissional, né? Que eu separo muito bem assim, os grupos para não dar conflito. Mas eu acho importante a gente ter o equilíbrio. Dentro dessa perspectiva que você citou, a pandemia ela mudou muitos paradigmas, né? Muitos. Não só a questão de saúde pública, mas ela também mexeu muito com o lado humano de se entender no mundo onde, ao meu ver, as pessoas passaram isso veio gradualmente, mas eu acho que a pandemia ela acelerou um pouco isso, né? Talvez pudesse acontecer mais para frente por conta justamente do excesso de tela. Sim. E de como as pessoas se relacionam, como a gente acabou de citar Sim. aqui. Mas eu penso que as pessoas estão cada vez mais solitárias. Eu concordo. Eu acho que essa solidão, ela perpassa muito por essa falta de conexão, ou dessa disponibilidade. Ou a hiperconexão. Ou a hiperconexão com essa tecnologia atual. Entende? Porque a conexão real, essa conexão humana,
ela tá muito rara. A gente não vê mais as pessoas se curtindo a amizade, curtindo os amigos. Existe, existe, né? Mas dessa juventude toda é muito mais jogos. Eu não sei nem te falar porque eu não curto jogos, eu não tenho, né, nenhuma nomenclatura, nome assim para dizer que tipo de caminho que essa galera tá seguindo, né? Mas tem aqueles avatares hipermodernos, hiperrealistas, que a pessoa cria o seu avatar, cria aquela cara perfeita e sai jogando, dizendo, olha, eu sou assim, eu sou assado, e quando você vai ver, a pessoa é totalmente diferente. Às vezes é mais interessante no real do que no avatar, né? E ela não tem essa noção da sua potência humana de ser uma pessoa interessante, ser uma pessoa agradável, né? Então, teve até um caso de uma chinesa, eu não vou recordar agora o nome, que ela usava um avatar, era uma influencer, e aí ela, por algum motivo técnico lá, um defeito técnico, o avatar dela saiu e mostrou a cara dela real. E foi uma decepção para os seguidores, porque ela era perfeitinha, ela era aquela pessoinha criada, idealizada como a perfeição, e na realidade ela é uma mulher comum, com alguns traços, algumas rugas, algumas falhas, talvez, não sei, né? Porque eu vi rapidamente o rosto dela, não vi nenhum defeito assim que pudesse gritar e falar assim, coitada, olha, o avatar era muito melhor. Ela era uma moça normal, um rostinho de uma menina, e que criou uma polêmica muito grande. Então as pessoas elas estão muito ligadas a essa fantasia, né, do virtual, não estão se mostrando. Eu acho que falta isso, essa conexão de você se mostrar quem você é verdadeiramente. Né? Viver realmente o aqui e agora, daquilo que eu estava te falando. Sim. Da ansiedade ou Sim. da depressão, da nostalgia, né? Acho que está faltando isso. Essa hiperconexão ela acaba gerando, ao meu ver, também um paradoxo, que é justamente essa coisa de você estar cada vez mais conectado e cada vez mais solitário, né? Ela cria essa linha, né, de hiperconexão e solidão. A solidão ela pode ser entendida hoje como algo endêmico ou talvez epidêmico, pensando nesse sentido sociocultural. Eu acho que a gente está passando por uma crise existencial em que as pessoas elas estão desacreditando, inclusive, na própria humanidade, né? A gente vê esse caso Epstein, dos Estados Unidos, com um monte de fake news, um monte de atrocidades e de fatos que a gente não sabe nem se são reais, né? A gente vê guerras sendo criadas ou iniciadas por causa de uma riqueza necessária para a humanidade, mas não fundamental. A gente pode ter alternativas para aquelas riquezas, né? Então, eu penso que a solidão ela pode ser uma epidemia. A gente pode considerar como uma epidemia, mas que tem solução. Eu acho que tem solução. Muito disso vem do medo? Eu acho que tem medo. Porque a gente vive numa sociedade que provoca medo na gente, né? Se a gente for ler notícia de jornal, cara, quanto mais você sabe das coisas, menos feliz você se sente, claro. Eu costumo dizer, Hugo, que para viver a gente tem que ser corajoso. Não tem como viver sem coragem. Qualquer nível social, de qualquer país, a gente tem que ter coragem, porque a vida ela nos coloca constantemente em micros momentos e macros momentos para a gente escolher as coisas. Então a gente tem que ter coragem de decidir o nosso rumo, né? Eu vou fazer ou não vou fazer, eu quero ou não quero. Então, para viver, a gente tem que ter coragem, inclusive para se relacionar. Então, eu acho que tem essa coisa da falta de coragem das pessoas, talvez por um medo, até um medo incompreensível, né, no primeiro momento, talvez. Por isso que é bom fazer terapia. É importantíssimo fazer terapia, né, pra gente, porque o que é a terapia? O que é você buscar um psicólogo, um psicoterapeuta? Ele vai te ajudar a descobrir as tuas fraquezas e descobrir também as tuas fortalezas. Eu falo muito isso, eu comparo até aquela questão lá da criptonita do super-homem, né? Eu falo isso muito em sala de aula. O super-homem descobriu a sua criptonita. O que ele fez com a criptonita?
ele escondeu num lugar bem reservado para realmente não ser descoberto e ele ficar protegido. Então tem os inimigos dele que descobrem onde que está a criptonita dele, acabam pegando aquela criptonita e jogando contra ele. Então descobriu a fraqueza do super-homem. É como nós. A gente tem as nossas fraquezas, as nossas criptonitas, e temos também o nosso poder, nossa força, nossa fortaleza. Só que a psicoterapia, ela é um processo é um dos processos da existência humana para você se autoconhecer. Né? Então, quem pode fazer psicoterapia, quem tem coragem de fazer psicoterapia... Isso é importante que você falou. Quem tem coragem, né, de fazer psicoterapia, porque vai descobrir cara, porque, hoje você tem... o SUS, ele te oferece, né, terapia. O SUS oferece, as instituições de ensino superior... Então não é só uma questão de grana. Não. É uma questão de coragem. De coragem, de querer. Então tem muito lugar, né? A faculdade que eu dou aula tem clínica de psicologia, psicoterapia acessível, com valores sociais, né? Existem várias instituições, tem psicoterapeutas atendendo gratuitamente em praças, em lugares públicos. Então é uma questão de coragem mesmo e de você querer se fortalecer, querer se tornar um super-homem, uma super-mulher, né? Porque... a gente consegue se fortalecer e enfrentar a vida com mais coragem, né, com mais firmeza. E eu penso que com mais entendimento, né? Que isso também é importantíssimo, você enfrentar a vida com entendimento. Né? Porque a psicoterapia ela traz isso também, esse entendimento de que forma é como se fosse, coloca uma luz em cima das tuas dificuldades, daquilo que está escuro, e você começa a ter clareza das coisas, né? E com essa clareza você consegue, inclusive, decidir o que você quer para a sua vida. Sim. O que eu quero? Eu quero continuar fazendo isso, eu quero continuar fazendo aquilo. Eu quero... uma questão que eu acho que tem se dado muita evidência, que é a violência contra a mulher, né? Sim. E é algo que é muito cruel. Em 2026... É inaceitável. A gente ainda tem que ficar discutindo com um camarada que não sabe tratar uma mulher, não sabe respeitar o feminino. Sim. Porque quando a gente fala do feminino, a gente está falando da mulher trans, do homem afeminado, sim, né? Do feminino. Do feminino, claro. Então, tem muita gente que tem ódio do feminino. Por quê? Vai se tratar. Tem que se cuidar. Né? Não é uma pessoa... coitadinha, não, é uma pessoa violenta, uma pessoa perigosa que precisa ser cuidada. Sim. Precisa ser tratada, né? Eu tô achando muito interessante os movimentos que têm sido feitos em relação a esse tema do feminicídio, porque muitos homens estão vindo à frente nas propagandas de prevenção, mostrar que tem que partir do homem mesmo. Com certeza. O homem... que é o problema. O machismo é o problema. É o problema, sim. Né? Sim. E o machismo, ele às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, é praticado por uma mãe machista que passa para os filhos que tem que tratar a mulher daquele jeito. Que vem justamente de onde não deveria vir. Exatamente. Né? Então a gente precisa cuidar disso aí. Importantíssimo se tocar nesse tema. Dentro dessa perspectiva da psicologia, existe alguma explicação para que isso venha à tona, para que tantos homens tenham essa atitude absurda, né, contra o feminino, né, porque é muito legal o que você falou, não é só contra a mulher, é contra o feminino, né, porque me parece uma perda total de sentido, né, dessas pessoas que praticam atos violentos contra esse feminino, uma perda total de sentido, né? Uma fraqueza dentro do próprio existencialismo, que já é pesado, né? Todo mundo passa por crises existenciais, penso eu, né? Em determinado momento da vida, ou na vida inteira, enfim, depende de cada um. Mas a gente vê que isso, além de ser uma crise, obviamente, social, né? E jurídica também, né? É um sintoma de, além do adoecimento social que eu enxergo, né, cultural, né, é um sintoma de adoecimento psíquico, né, mas da onde isso surge? Né, porque é tão absurdo que
para mim é inconcebível esse tipo de atitude, né? E às vezes eu fico me perguntando da onde isso vem, né? Por que o que se diz ser homem não consegue justamente preservar a questão do feminino, a questão da feminilidade, a questão da mulher. Enfim, eu fico muitas vezes sem... Eu não vou entrar muito nas questões históricas, porque não cabe mesmo. Eu acho que isso vem de uma fraqueza mesmo, do masculino. A figura do homem, a figura do masculino está em crise, né? Uhum. Porque... Está em crise ou sempre esteve? Desculpa te cortar, mas está ou sempre esteve e hoje as pessoas perderam completamente o pudor de cometer atos libidinosos e agressivos contra o feminino que você citou? Eu acho que já vem de um bom tempo essa crise do masculino, né? Os homens, eles estão perdidos. O homem não sabe mais. Eu acho que tem tudo a ver com aquilo que eu te falei da crise geracional, né? Uhum. O homem, ele não sabe o lugar que ele tem que ocupar. Então ele quer ocupar ainda de uma maneira primitiva, né? Com ódio, com raiva, com muita violência. E eu penso que esse lugar do homem e da mulher, eles são lugares que se complementam e que eles devem estar sempre em equilíbrio. E o que está acontecendo é o contrário, né? Então, o homem, ele está perdendo um pouco a sua identidade, né? A gente lembra na história, eu sou filho de uma professora também, e ela sempre me contou muitas histórias como professora, que ela foi, hoje em dia ela tem 80 anos, está aposentada, obviamente, e na época, né, dos reis e rainhas europeias, e europeus, os reis europeus, as rainhas europeias, principalmente antes da Revolução Francesa, o homem, ele podia usar maquiagem, ele podia usar salto alto, né, aquele Luís XV. As perucas, né? Perucas. Eles tinham uns trejeitos mais delicados. E foi se criando a todo momento alguns cortes, algumas proibições do que é certo e errado. E as pessoas foram se guardando e foram se fechando. E hoje em dia o homem não sabe mais o que é, o que ele é, o que ele pode, até onde ele pode ser, o que ele pode ser. Então, eu acho que o homem está numa crise grave. Pode ser, pegando o teu questionamento, mas será que ele já não estava em crise há muito tempo? Sim. Acho que sim. Acho que ele veio entrando em crises, né? E hoje em dia, a mulher, ela tem militado muito, tem lutado e tem conquistado muito, graças a Deus, um espaço mais necessário para a existência do feminino. Sim. Né? Apesar de tudo isso que está acontecendo. Mas hoje em dia a mulher vota, hoje em dia a mulher ela pode trabalhar. Parece bobagem, mas há pouquíssimo tempo... Parece o óbvio, né? É o óbvio, né? Mas há pouquíssimo tempo ela não podia trabalhar, ela não podia se separar do marido, ela estava presa a um homem pro resto da vida, ela não podia votar, ela não podia tanta coisa, né? E hoje em dia o homem está em crise, porque e o homem sempre pôde tudo, sempre fez tudo, né? Sempre foi cruel, inclusive, né? Com as suas mulheres. Ele tem que se reinventar, ele precisa se fortalecer de novo, né? A macharada precisa entrar em psicoterapia em massa para poder realmente se descobrir o homem que é, porque tem muita gente que não sabe o homem que é, nem a potência que tem. Sim. Né? E aí esses caras estão em surto. E o que é ser homem, né? O que é ser homem no século XXI, na contemporaneidade? Exatamente. Né? Então, que receita é essa que as pessoas estão buscando? Né? Você precisa ser humano. O problema da humanidade não é a mulher, não é o feminino. É outro problema que não é o feminino. Com certeza. Eu tenho visto, eu costumo dizer muito que as mulheres, elas são fundamentais para a humanidade. Né? As melhores líderes do planeta são mulheres. Sim. Né? A mulher, quando está em cargo de liderança, a mulher, quando ela tem o poder nas mãos, ela faz muito melhor que o homem. Sim. Por que não tem muitas mulheres no poder? O homem se sente ameaçado. É um problema para o masculino, a figura feminina ainda. Então,
O homem ele precisa se achar, ele está perdido. O masculino está perdido. Está perdido. Né? Então, como que isso vai acontecer? Talvez com esses movimentos que a gente tem feito, é um caminho importante. Né? Eu puxo sempre a sardinha para o meu lado, psicoterapia. Né? É importante se conhecer, achar suas fraquezas, por que você tem medo do feminino. E ter medo do feminino não é deixar de ser homem, porque tem esse machismo, né? Eu vou deixar de ser homem, eu vou deixar... Não, você tem que descobrir suas fraquezas para você se melhorar, para você crescer. Né, para viver bem em sociedade, viver bem com as pessoas. Os homens estão muito violentos. Sim, sempre foram. Não só com mulheres, mas com homens entre homens. Né? Então o homem não precisa ser violento. Você pode ser um cara sensível, um cara bacana, um cara respeitoso, um cara doce. Isso não vai tirar a tua masculinidade de nada. Mas tem homens que ainda acham que tem que ir ali no primitivo, no homem das cavernas. E até a masculinidade ela é bastante questionável, né? O que é a masculinidade dentro dessa troca que poderia ser muito Sim. saudável e gera muito fruto positivo, né? E eu gosto muito da arte, porque a arte ela mostra muito disso, desse conflito, né? Pepeu Gomes cantou aquela música Masculino e Feminino. Ótimo, adoro essa música. música. Eu acho sensacional. Aliás, eu adoro o Pepeu. Exatamente. Eu também gosto muito dele. Na arte tem um monte de manifestações da crise do masculino, né? Desde a antiguidade até hoje em dia. Então é importante a gente ter essa coragem de cuidar do nosso masculino, Sim. de fazer a psicoterapia, de saber respeitar as mulheres, né? Eu vim de uma família machista, né? E cuidar do machismo que existe dentro de mim e que permeia a minha existência não é fácil. A gente tem que ter coragem e aceitar e cuidar melhor das mulheres das nossas mulheres que estão ao nosso redor, seja a mãe, as irmãs, as mulheres que a gente ama, as amigas, as alunas, as colegas professoras, as chefias mulheres. A gente tem que saber respeitar, né? E eu acho que falta muito de muitos homens acreditar que tem que respeitar, porque às vezes eles não acreditam, eles acham que tem que ser de qualquer jeito e não é. Por isso que tem que ter lei pesada. Sim, né? Eu acho que para feminicídio, como se diz aí, que parece que a Itália... Tem que fazer igual a Itália, prisão perpétua. Prisão perpétua. E não só para feminicídio, penso eu acho que para qualquer ato de violência contra a mulher, deve ser punido com penas duras, sabe? Não só... para que evite chegar nesse extremo. Exatamente. Né? Eu acho que é um ponto... Eu não sou muito radical, fundamental, mas para isso eu sou. Sabe? Eu acho que tem que ser por aí. Eu acho que não tem como não ser radical diante de uma situação que nem a gente está vivendo agora, né? Mulheres maravilhosas, mulheres promissoras, jovens, sim. pessoas importantes que poderiam, sabe-se lá o que para a sociedade, que poderiam contribuir, sendo aniquiladas, sendo assassinadas, mortas estupidamente. Então... é uma temática muito doída, muito difícil. E eu vejo como um pano de fundo disso tudo o gerar, né, de um sofrimento coletivo. Sim. Porque, cara, você não consegue viver numa sociedade... Eu sendo homem, e dia a dia, né, me lapidando em relação a tudo que, como a gente conversou agora, tudo que permeia o ser masculino, eu não me sinto feliz vivendo num mundo onde esse tipo de coisa acontece, percebe? Né? Porque eu não gostaria de ver a minha namorada passar por esse tipo de situação, as minhas irmãs passar por esse tipo de situação, as minhas amigas, percebe? Enfim, eu não gostaria, para mim é inaceitável imaginar, né? Os índices são bem altos, são altos, de cada 10 mulheres, sei lá, acho que 7 ou 8 já passaram por uma situação de abuso, se não me engano, né? E para mim é muito dolorido imaginar esse tipo de coisa, cara. Imaginar que eu vivo num mundo assim. É doído, porque eu estava lendo uma pesquisa que pelo menos uma vez na vida a mulher vai passar por uma situação de violência. Pois é.
pelo menos uma vez, já é demais. Isso é um absurdo. Isso é então, é inadmissível. Então a gente entra numa questão muito muito de introspecção pessoal, né? Porque você fala, cara, por que eu vivo num mundo desse? Percebe? E não tem como você não adoecer. Você abrindo o jornal e você lê que mais uma mulher foi assassinada, que mais uma mulher foi agredida. Porra, né? Por isso que eu te falo, agora é o momento de cuidar da saúde mental. E não é só o problema com a tecnologia, não é só o problema com a guerra, não é só a crise geracional. São vários aspectos que agora, o momento é agora. A gente tem que viver esse momento, descobrir sobre as nossas fragilidades e reverter. Porque continuam nascendo meninas, temos várias jovens aí na sociedade, situações, e o que é pior, sabe, Hugo? É a galera que tem praticado esses crimes, são tão acreditam que são tão bem postas, que estão certas nos seus atos, que usam camisas com frases violentas, de incentivo à violência, misóginas, né? E que acham que isso vai passar, eles vão sair impunes, né? E aí você vê que é o cidadão que pratica o crime, é o seu familiar, o pai, o irmão, que está ali batendo palma para ele, falando que ele está certo, que ele vai ser protegido. Isso tem que mudar. Isso não dá para continuar dessa forma, né? Meninas sendo estupradas, estupros coletivos que vinham aí de tempos e a escola não fez nada, mesmo sabedora das denúncias, né? Um cara soca a namorada no elevador 60 socos. Com câmera. Ou seja, a pessoa nem câmera traz mais segurança para elas. Não. Dá uma garantia de dizer, olha, realmente foi ele, tá ali, é uma prova para esse tipo de gente não se inibe. Não protege. Percebe? Não. É um negócio surreal que tem acontecido. E eu falei desse caso aí de 60 socos, mas já tivemos aqui no litoral de São Paulo, já tivemos na capital, no Brasil está acontecendo. No Brasil todo. Né? Uma série de situações. Agora, um caso aí de um militar que matou a sua companheira, que não se sabe se matou, se não matou, há indícios, né? Corrigindo. Aquela coisa que as perícias que favorecem certas situações dizem, ela se matou com um tiro na nuca, sabe? Coisas assim. E os peritos já, na hora que veio, tem alguma coisa errada. Sim. Aí mexeram na... cada situação que e parece normal. Aí a mídia chama o cidadão que matou a companheira para uma entrevista, e aí ele fala como se, coitado, ela era uma boa... É um negócio bizarro. Por isso que eu te falo, para isso eu sou radical. Tinha que ter uma legislação mais dura, sabe? Eu acho que é prisão perpétua. Sem dúvida, mesmo, sem dúvida. Porque pena de morte eu não concordo, eu acho que não resolve. Eu acho que é uma discussão mais complexa que não vem ao caso, mas eu acho que uma perpétua para esse tipo de crime seria necessário. Eu acho que para todo lugar. Eu já penso que eu penso, isso é um pensamento que eu tenho, assim, que toda mulher deveria ter porte de arma. Eu penso que não deveria ser dado para homens. Posso até ser muito criticado por isso, mas eu penso que, vendo a situação como ela está, toda mulher deveria ter a possibilidade de, sabe, treinamento. E eu lembro que na época da faculdade eu estudei muito um caso que acontecia na África do Sul, onde mulheres eram estupradas assim, à luz do dia, né, como praticamente está acontecendo aqui. E o próprio governo da África do Sul incentivou um movimento desse, onde as mulheres davam porte de arma para as mulheres, instruíam as mulheres a usar, porque aí esse tipo de gente ia pensar duas vezes antes de abordar
uma mulher para uma finalidade como essa. Pode ser radical? Pode ser radical, mas é um pensamento que eu tenho, cara, que eu acho que seria muito, muito útil. Né? É que no Brasil, a gente falando na nossa realidade, tem muita política pública que não funciona, né? Mas que outras tantas funcionam. Eu acho que um caminho menos radical, eu entendo o teu ponto de vista, numa situação como essa, da África do Sul, mas eu acho que a gente ainda tem muito que investir, a gente consegue ainda trabalhar muito para melhorar esse panorama no nosso país, sabe? E um dos caminhos é a conscientização. Acho que é educar essa rapaziada pequenininha que vai se tornar homem a ter outra visão do feminino. Né? E mulher não é um risco, mulher não é um problema. Né? E por que eles estão com tanto medo? Que fragilidade é essa do homem em ter que aniquilar a mulher? Que risco essa mulher ia fazer para a vida dele? Você pensa que, né? Você acha que existe alguma explicação da psicologia desse medo se transformar em ódio? Porque é o que acontece. É o que tem acontecido. Né? É uma fraqueza, é uma fragilidade desses homens, né, que eles colocam a mulher num lugar de risco e que precisa ser aniquilado. E é uma situação que não tem cabimento. Que risco é esse? Que medo é esse? Eu nunca pensei. Foi até legal você ter trazido esse viés do medo, porque eu nunca pensei nessa perspectiva do medo, isso me ocorreu agora, inclusive, do medo virar ódio. Eu sempre pensei que era ódio pelo ódio. Né? Nunca coloquei o medo dentro dessa equação. De verdade, assim, nunca. Provavelmente medo, inveja, uma fraqueza mesmo diante de uma mulher. Tem muito homem que não aguenta uma mulher, sua companheira, sua parceira, crescer profissionalmente, ganhar mais que ele. Parece que isso fere a existência dele. Ter mais dinheiro, ter mais sucesso. Não sei. Eu acho que passa muito por aí, essa fraqueza. E aí a gente entra num outro paradoxo, moral, né? Porque muitas vezes o cara não tem essa firmeza, né? Essa segurança da companheira dele poder ganhar mais. Que lindo, que maravilhoso. Só que ao mesmo tempo o cara também não quer ser o provedor. Não. Né? Então a gente entra num outro paradoxo. Eu não aceito que você ganhe mais, mas eu também não quero fazer a minha parte. Sim. Né? E essas novas gerações, elas vêm sendo educadas praticamente dessa maneira, né? Como, por exemplo, esses movimentos Red Pill, essa coisa... Cara, todo Red Pill devia estar preso. Concordo. Eu sou um radical nesse sentido. Concordo. Muita gente vai me criticar, muita gente vai assistir esse programa, vai me criticar, mas eu acho que todo Red Pill devia estar preso. Concordo contigo. Semana passada, uma ex-aluna minha, já é psicóloga formada, ela me mandou no meu Instagram uma mensagem: professor, o senhor segue um Red Pill. Eu falei, não me diga, quem é? Aí ela me deu o nome, eu fui olhar lá, eu falei, minha nossa senhora, ótimo, ainda bem que você eu já fui lá, deletei, bloqueei a criatura, que ela me provou por A mais B, por que ele era, e eu falei, meu Deus do céu. E como meu perfil é aberto, todo mundo pode me seguir, então não tenho esse controle, né? Mas por algum motivo eu cliquei lá e segui de volta e eu não sabia quem era aquela criatura. E aí ela, não siga, professor, esse cara é machista, ele humilha as mulheres, ele é desrespeitoso. Ela me trouxe tanta coisa que me deu até náusea. Eu falei, peraí, eu parei tudo que eu estava fazendo, eu vou olhar agora quem é esse cara, e deletei. Tirei ele das minhas redes sociais, né? Então, eu concordo contigo, acho que tinha que estar preso. Né? Quem milita ou quem levanta uma bandeira misógina dessa... Os racistas também, fogo aos racistas, fogo aos misóginos também. Né? Eu acho que é uma galera que só traz problema para a sociedade, só atrasos para a sociedade. Né? A gente perde muita gente interessante que poderiam estar vivas e são assassinadas por uma fraqueza, gente fraca. É uma macharada fraca, muito fraca, que não consegue existir com uma mulher potente do lado. As gerações, a gente percebe que cada vez mais, principalmente homens, estão se tornando ou vêm se educando de maneira conservadora. E eu não estou nem falando de um conservadorismo político, tá? Eu estou falando de um conservadorismo social, de entendimento do outro, né?
Você atribui essa responsabilidade ao quê? Por exemplo, a educação, com você como educador também, né? Obviamente, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Ou a falta de educação, ou gerações que tiveram a ausência de pai e mãe, porque, né, se a gente parar para pensar nos últimos 25 anos aí, é inevitável, né, que filhos passem ou passassem muito tempo sozinhos, né, sendo educados pela TV e pelos influencers, youtubers e hoje pelas IAs, né? E o legal é que das IAs, pelo menos, se você pergunta qualquer coisa absurda como essa, a IA te nega a responder. Ufa! Né? Mas pode ter um cara lá falando um monte de baboseira pro teu filho, né? Pode ter um cara falando um monte de besteira lá pro teu filho e te educando seu filho no seu lugar. Sim. E isso é uma coisa preocupante. Não só por uma questão social, mas por uma questão mental e psicológica, né? Eu penso que passa muito pelo medo, né? Essas gerações, na atualidade, essa coisa do conservadorismo, né? Eu costumo dizer que como é importante a pessoa ter uma fé. A pessoa tem que acreditar em alguma coisa, ela tem que ter uma fé. E tem que ser uma fé raciocinada, tem que ser uma fé inteligente, e não uma fé cega, que você acredita em qualquer coisa. Porque tem muitas coisas na vida que a gente não sabe o porquê naquele momento. Não sabe mesmo. Por que está me acontecendo isso? Por que está acontecendo isso no mundo? E aí a gente tem aí umas influências muito ainda antigas, judaica-cristã no nosso país, por exemplo, né? Com aquelas reformas na Europa do reino espanhol, reino português, que era católico, depois teve que obrigar todo mundo que não era católico a se tornar novo cristão, aí vem tudo para o Brasil. A gente está com tudo isso aqui na nossa cultura. A gente carrega isso. O DNA, né? Um DNA cultural, né? DNA cultural, exatamente. Então, eu acho que o Brasil ainda tem um medo do desconhecido e não estuda para isso, para se esclarecer, para colocar pelo menos um holofote para entender o que é essa discussão toda que a gente está tendo, e joga na mão de um conservadorismo antigo, arcaico, com cheiro de naftalina. Que nem lá existe mais. Que nem lá existe mais, exatamente. Se apegando a uma coisa bem tradicional, uma coisa velha, uma coisa feia, né? E esquece que a gente está falando de humanidade, né? A gente está falando de gente, e a nossa gente, né? Que a gente está se acabando, a gente está perdendo. Então, eu acho que passa por aí, essa coisa muito primitiva. As pessoas não estão sabendo por onde pisar, por onde caminhar, estão se apegando ao que é antigo, o que a minha bisavó dizia, que a minha avó dizia que era certo, e não é. A gente precisa se esclarecer, a gente precisa crescer, né? E pensar no agora. Tem uma galerinha, eu vi uma reportagem sobre a juventude atual, que ela é muito mais conservadora do que os mais velhos. Então, é isso, um absurdo. É assustador. Como pode, né? A galera jovem... Uma galerinha de 20 e poucos anos, não, conservadora. Cara, o cara tem que sair, fazer o rolê dele, sei lá, não incentivo ninguém a usar droga, mas aprontar de algum modo pacífico, obviamente, né? Não, o cara milita dentro de um conservadorismo que é danoso. O que eu aprendi na doentio. Escola, na época que eu estava na escolinha, que quem muda o mundo são os jovens. Como é que esses jovens vão mudar se eles são tão petrificados, tão endurecidos? Né? Como é que vai ter revolução num planeta desse? Uma galerinha tão desconectada com o agora, com a realidade, com as questões ambientais, com as questões humanitárias, né? É uma estagnação mental, né? Muito. Então eu acho que é um medo do desconhecido que sempre vai existir. A gente sempre na humanidade está passando por grandes transformações, e essa geração entrou numa crise. Todos nós estamos no meio de uma crise, crise mundial, que afeta todo mundo, que né? Está afetando todo mundo, e tem gente que está escolhendo um canto muito escuro, muito perigoso do conservadorismo. Estaremos então meio que todos presos ainda na caverna de Platão. Por exemplo, exatamente.
em vez de estar se iluminando, se esclarecendo, ousando, tendo coragem de viver, de crescer, né? Eu acho que é isso mesmo. Você trouxe aí um exemplo interessante. Né? Porque medo da luz, né? Medo do conhecimento, medo de melhorar quanto ser humano. Né? De evoluir. De evoluir quanto ser humano. Que é o que a gente está precisando agora. A gente chegou num patamar que ou vai ou racha. Tem muita coisa rachando. Tem muita coisa que está ali num nó. Partindo do nosso momento hoje, né? Dessa coisa contemporânea. Certo. E olhando para um futuro, você é um cara mais positivo, mais realista, não vou dizer pessimista, mas ou você acredita que a coisa vai andar, mas de uma maneira muito lenta, ou você enxerga, passando até por essa ideia do rachar, né? Porque tem que ter uma ruptura. Eu penso, quanto estudioso, né? E da comunicação, etc., de sociedade, de antropologia, como a gente conversou lá fora, eu penso que tem que ter uma ruptura, e essa ruptura tem que ser urgente. Eu levo um radicalismo nesse sentido, sim, né? Não só esse, alguns outros que você pode perceber, mas assim, tem que haver uma ruptura. Então eu não vejo a coisa se arrastando, sabe? No seu ver, como que você vislumbra esse futuro, sem a ansiedade, obviamente, mas uma visão possível? Eu penso que eu sou positivo. Eu sou bem positivista nesse sentido. Eu vejo que tem um grupo de seres humanos ainda muito do bem, que está querendo que as coisas realmente funcionem bem e que estão trabalhando para isso. Alguns deles somos nós, que estamos aqui discutindo coisas importantes para a gente pensar e tentar mudar na cabeça das pessoas. Mas tem muita gente ainda que está investindo no meio ambiente, em energia limpa, né? Eu vejo que tem muita gente que está criando alternativas para a sobrevivência da humanidade, para a sobrevivência. Então, assim, pensando no macro, eu vejo que tem muita coisa crescendo também. Mas eu acho que o que vai levar a humanidade para uma virada de chave, né, que eu não queria pensar nesse sentido, mas eu acho que tudo leva a isso, é uma nova crise mundial. Não estou dizendo de guerra mundial. Porque as grandes guerras que nós tivemos foram catastróficas. Trouxeram e cíclicas, né? E cíclicas. Então foram terríveis, mas eu acho que alguma crise mundial há de acontecer, né, para fazer com que as pessoas realmente levantem, se saiam desse comodismo, desse lugar talvez conservador. Um lugar de espera, né? Num lugar de espera, num lugar petrificado, num lugar não sei qual, para poder fazer acontecer as coisas. Então eu acho que isso vai ser necessário. E está próximo. Não estou sendo um cara que cria aí... como é que fala aquele pessoal que cria conspirações, futuros distópicos, coisas, etc. Não é nada disso. Mas eu vejo que a gente está passando por um movimento necessário mesmo de evolução da humanidade. E uma delas é assim, chega. Essa coisa do homem matar a mulher porque está com ciúme ou porque recebeu um não, isso não dá mais. Isso chegou no limite do limite, já passou do limite. Né? É um ponto. Outro ponto, essas guerras por causa de petróleo. Um negócio que não tem mais... Já está dito que acaba com o planeta, que os combustíveis fósseis aniquilam com a atmosfera. E tem prazo, né, para acabar, inclusive, exatamente, no planeta. Exatamente. Então, já passou da hora de investir em outra energia. E a gente tem aí a eólica, a solar e outras mais aí que existem, né? Então, eu sou positivo, eu acredito que as coisas vão melhorar, mas a gente precisa passar por uma grande crise. Primeiro, para calar essa galera que provoca isso, né? Que chega num país que estava aqui na América do Sul, chega na Venezuela, ataca a Venezuela, agora ataca o Irã, daqui a pouco vai atacar quem mais?
pensando em grana, pensando em riqueza. Né? Parece um negócio ali da época das colonizações, do ouro, atrás de ouro, atrás de... É muito primitivo isso. Então a gente não está mais nessa época de coisas primitivas. E ao mesmo tempo a gente tem esse avanço tecnológico, de internet, drones. Está um negócio muito confuso. Uma evolução tecnológica e uma busca por petróleo. É um negócio que está descompassado. É um contraponto que não faz muito sentido. Então eu acho que isso vai ter que se alinhar de alguma forma. E eu acredito que isso faz parte da evolução da humanidade. Isso vai acontecer. Agora, como isso vai acontecer? Não sei. É uma crise. É uma crise que a gente está passando. E até onde isso vai levar a gente não sabe. Né? A gente precisa estar vivo para saber. Para chamar um novo podcast para poder dizer assim, olha, foi isso. Complementou aquilo que a gente estava discutindo. Com certeza. Rodrigo, a gente está chegando no final aqui do nosso programa, infelizmente. Que pena. Muito bom. Gostaria muito de ter a parte 2, por que não? Fica aqui o convite. Tá bom, muito obrigado. As portas estão abertas para você. Tá? Se você quer a parte 2, comenta aí, pede, chora, faz o que você quiser. Eu acho que vale a pena, hein? Cita o assunto. Cita o assunto, exatamente, cita o assunto. Eu acho que vale a pena. Considerações finais. E talvez aqui uma provocação da minha parte. Como ser um ser humano melhor diante de tudo isso que a gente falou? Que legal. Quem sou eu, né? Para falar como ser um ser humano melhor. Mas eu penso que primeiramente a gente reconhecer as emoções. Reconhecer as nossas falhas. Né? O que depende da gente, a gente tem que fazer. É da nossa responsabilidade. O que é do outro, a gente não tem controle. Então a gente tem que exigir, por exemplo, quando a gente fala da comunidade, da cidade que a gente está, a gente tem que exigir as políticas públicas, a gente tem que exigir o apoio da família, o apoio dos colegas de trabalho. No Brasil, a gente teve aqui, foi sancionada uma lei que tenha nos ambientes corporativos a NR1, para que o empregador cuide da saúde mental dos seus funcionários. Né? Então, isso é um avanço para a sociedade brasileira. E no meio social, a gente precisa pensar nessas questões da política pública, no uso da máquina pública, do SUS, por exemplo. Né? O Hugo colocou muito bem. No SUS nós temos psicólogos, precisam de mais psicólogos, mas temos a área da psicologia no SUS. Inclusive, meus alunos, que são graduandos de psicologia, estagiam no SUS, né, acompanhando como que é o trabalho do psicólogo na área da saúde mental no serviço público. Então, eu peço que vocês busquem esse equilíbrio, né, pessoal, não sei se era esse o teu pedido final, né? Sim. E que a gente consiga alcançar aí uma melhora na sociedade através do nosso próprio cuidar, né, da nossa própria saúde mental, que eu acho que é necessário. Né? Se todo mundo pudesse ter acesso, eu acho que a gente teria um país melhor, um país mais bem resolvido, digamos assim, né, cuidando da própria saúde mental. O feedback não podia ser melhor que esse. Rodrigo, ótimo. Mais uma vez, te agradeço imensamente. A casa está aberta para você, de verdade. Muito obrigado. Tá, de verdade mesmo. Vamos marcar uma parte 2. Bora, tá? Bora. Porque o assunto aqui é fundamental. Saúde mental é fundamental. Não sei se vocês puderam perceber aí, de tudo aquilo que a gente falou, o gancho ele sempre volta para a saúde mental. Né? Sem saúde mental você não produz nada positivo para ninguém e nem para si mesmo. É verdade. Então, pessoal, precisando de ajuda, busque ajuda. O contato do Dr. Rodrigo está aqui, o Instagram dele. Doutor não, mestre. Mestre. Ainda não sou doutor. Mas será. Serei. Mas será. O contato está aqui. O meu contato deve estar em algum lugar aqui. No meu caso, se você for chato, não me siga. Mas ele não é chato. Pessoal, agradeço mais uma vez aqui vocês. O nosso Papo Sério de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Valeu!